Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Uma pequena introdução, uma pequena apresentação de Paulo, né, da carta que ele iria escrever, para quem ele se dirigia, e ressaltando sempre aqui a importância de que Deus fala através dele, de quem o enviou e tudo. Em nenhum momento, como a gente já viu em outras cartas aqui, ele traz a palavra para ele traz a glória para ele traz o conhecimento e a exaltação por aquilo que ele está fazendo, né? Já a gente vê esses detalhes, vimos em outras aqui, para quem está começando, para quem está chegando agora, acompanhando o estudo a partir desta aula, a gente já viu aqui em outras cartas de Paulo que ele sempre se dirige dessa forma. Então, numa pequena introdução aqui, a gente vê que ele sempre direciona a glória para Deus, ele enfatiza muito que quem traz o ensino, quem traz a palavra, a direção, a correção, é o Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 6, ele vai trazer já alguma advertência para esse povo e o que serve muito para nós nos dias atuais. Vamos ver o que diz o verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Só nesses dois versos aqui a gente entende que naquela época já havia essa distorção da palavra de Deus, como há nos dias de hoje. Chama-se de evangelho, chama-se de cristianismo, mas é algo, com o perdão da expressão, é algo travestido de evangelho, mas com outras intenções, com outros fundamentos, outras bases e outras finalidades. Então a gente vê que isso daqui já era levado, já era tentado ser inserido mesmo na cultura deste povo, dessa época, e Paulo já vinha com esse ensino, já vinha com essa exortação, dizendo, olha, presta atenção, aquilo que estão ensinando para vocês chama-se de evangelho, mas estão tentando perverter a palavra de Deus. Estão tentando inverter as coisas, e é muito do que a gente vê nos dias de hoje. E a gente já só viu dois versos aqui, né? Só o 6 e o 7. Imagina o que não vai vir daqui para frente, né? Por exemplo, eu li aqui o verso 8 na aula passada e quero dar continuidade nesse contexto. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Eu falei aqui, eu usei esses versos como exemplo na aula passada para citar, né, novas versões ou mesmo outras religiões originadas de um evangelho que foi recebido por um anjo, por isso, por aquilo, tudo, que não foi propriamente aquilo que o Senhor disse, né? E isso vem desde tempos depois de Jesus até os dias de hoje. Não faltam exemplos aí de divisões entre a palavra de Deus, novas interpretações ou novas revelações recebidas. E a gente vê essas diferenças aí aparecendo cada vez mais. E por que isso? Porque talvez este evangelho aqui, este próprio que Paulo está nos ensinando, esses que os apóstolos nos ensinaram e mesmo o próprio Jesus,
ele era um evangelho, era não, porque não deixou de ser, né? Ele é um evangelho de confronto, ele é um evangelho de correção, ele é um evangelho de renúncia. Ele é um evangelho que nos promete uma vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Então essa é a nossa maior esperança do evangelho. Mas a parte disso, ele vem matar a nossa carne, confrontar os desejos do nosso coração, as nossas convicções enquanto seres humanos, e isso não agrada muita gente. Né? Isso, de uma certa forma, se a gente voltar lá para os 4 primeiros livros, né, os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas, a gente vai ver Jesus pregando, e a maneira com que Jesus prega, ensina e exorta o povo, muita gente dá no pé, muita gente sai e não fica ouvindo aquela palavra. Até chegar num determinado momento que Jesus olha para os apóstolos e fala: ei, vocês aí, vocês também não vão embora? Então é esse o evangelho que Jesus anuncia, que os apóstolos vêm ensinando e vêm reforçando essa mensagem. E aí quando chega aqui aos Gálatas, Paulo ele não está tão surpreso assim de que muita gente esteja se desviando disso, porque não é algo que faz bem para o nosso ego, para o nosso coração, para as nossas convicções. É alguma coisa que vai nos confrontar. E aí Paulo ele continua os versos aqui, a partir do verso 10, a gente vai entender o porquê que isso acontece, o porquê que está tudo tão pervertido nos dias de hoje. E o verso 10 nos explica: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. É sério isso daqui. Eu estou lendo um verso de cada vez e cortando e fazendo comentários aqui. Lógico que a ideia, como eu digo sempre desde o início, é ler o contexto, entender tudo o que está se passando, mas cada verso aqui que a gente lê dessa carta é muito precioso e nos traz um entendimento que muitas vezes em pregações, grandes cultos ou coisas assim, passam despercebidos. Quer dizer, Paulo está dizendo que tem alguém neste meio tentando perverter o evangelho, tentando trazer algo que não é genuíno para o povo, e é fácil que o povo se desvie do que é genuíno para ir atrás desses que estão pervertendo, porque eles trazem uma palavra branda, uma palavra de promessas, uma palavra que muitas vezes não é o que o evangelho nos apresenta, e aí é fácil fazer com que o povo venha. Porque a gente promete muita coisa boa, a gente não confronta o pecado, a gente não corrige o erro e tá tudo bem. E é isso que as pessoas querem ouvir. Por que que hoje a gente vê igrejas crescendo sem limites? Porque a pregação não é expositiva da palavra. Porque a gente não trata o pecado onde deve tratar para que haja cura. A gente não bate em cima de uma renúncia da carne, a gente trata isso como é normal, acontece, Jesus perdoa tudo, está tudo bem, vivemos na graça, então a gente pode todas as coisas. E não é este o evangelho de Cristo. E aí a gente cai no verso 10. Paulo diz que ele não está querendo agradar aos homens e está querendo agradar a Deus. E hoje, muitos líderes estão procurando agradar aos homens, porque a minha igreja vai crescer, a minha visibilidade vai crescer, eu vou me tornar famoso, por consequência eu vou me tornar rico. E aí a gente deixa de ser servo de Cristo. Como diz aqui no verso 10, não sou eu que estou dizendo ou criticando o que quer que seja, não é a minha função. A minha função é ler a palavra, compreender o contexto e ver aonde que a coisa se perdeu no meio do caminho. Amém? Então, se eu busco agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Né? É isso que diz o texto, e é por isso que talvez arrisco dizer que nós aqui não vamos nos tornar um grupo com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas.
Porque tem muita gente que vai chegar, vai ouvir a palavra, um estudo, 2, 3, vai dizer, não, isso aí não me interessa não. Isso aí não dá, é muito pesado para mim. Continuamos amigos da mesma forma, amo cada um da mesma forma, mas não posso consentir com coisa que está fora da palavra de Deus. Amém? Verso 11, para a gente continuar. Não sei, eu gosto de usar os subtítulos aqui da Bíblia, as divisões, eu não sei se a tua divide ou não, mas a partir do verso 11, a minha diz assim, Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então aqui a gente vê ele reforçando a ideia daquilo que a gente já viu lá no livro de Atos, né? Quando o Senhor Jesus pessoalmente aparece ali, chama, fala, ei filhão, por que você está me perseguindo? O que está acontecendo? Vamos conversar aqui, né? Jesus tem um particular ali com Saulo, que se torna Paulo, enfim, para quem perdeu a aula, elas ficam gravadas, a gente falou a respeito disso, entendeu de onde veio Paulo, né? E então ele fala que eu recebi de Jesus Cristo por revelação. E esses trechos que a gente vai ler aqui até o verso 24, ali para finalizar o capítulo 1, a gente vai entender o temor em que Paulo tem ao falar de algo que ele recebeu e que é o Senhor que está falando através da vida dele. E é um temor que eu não sei aonde, por qual razão, no meio do caminho isso se perdeu e hoje tem uma infinidade de gente usando essa prerrogativa, esse argumento para ser mais credível perante aos outros, para que possa falar melhor perante aos outros. Quantos aqui já ouviram? Não precisa me responder, mas eu tenho certeza que eu não fui o único. Alguém vai falar algo para você dentro de um ambiente, igreja, oração e tudo. Ah, irmãos, eis que te digo da parte do Senhor que o Senhor fala isso, aquilo, aquele outro. Mas será que foi mesmo da parte do Senhor? Ou será que você está colocando o teu coração para fora e envolvendo Deus numa conversa que ele não tem nada a ver com isso? Precisamos trazer de novo para nós esse temor de falar em nome do Senhor somente aquilo que o Senhor falou para nós. Não aquilo que a gente quer falar para o outro e coloca Deus no meio para ter um pouco mais de crédito, né? Isso chama-se discernimento. Saber aquilo que o Senhor realmente está falando e a gente precisa transmitir para o corpo, ou aquilo que a gente tem vontade de falar, mas se for da gente não faz muito sentido. Então a gente chama Deus para conversa e fala assim, olha, Deus manda te dizer que isso, aquilo, aquele outro. Ou eu estou fazendo isso porque Deus me mandou fazer. Será que Ele mandou? Será que a gente está íntimo assim nessa comunhão para realmente dizer que a cada passo que a gente toma foi o Senhor que nos mandou fazer? E daí 1 mês depois, 2, 3, 6 meses depois a gente fala, não, eu acho que não era Deus, eu acho que era eu. Então, será que a gente está com essa intimidade toda? Né? A gente precisa buscar isso e, sobretudo, guardar no nosso coração esse temor de dizer que foi Deus que falou, que orientou, que disse e tudo, tendo a certeza de que foi Ele. E a gente vai entender isso aqui no contexto, tá? Eu usei um exemplo muito vasto aqui, mas a gente vai entender isso pela ótica de Paulo. Eu não quero de forma alguma fugir do contexto. Verso 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mais um pequeno parênteses aqui nesse verso 14, onde Paulo diz que ele era extremamente zeloso das tradições. Só que a gente se apega numa tradição, numa coisa que a gente ouviu falar que era assim, e mesmo com muito zelo, mesmo pensando estar fazendo muito corretamente,
Olha a besteira que Paulo fazia. Por achar que estava fazendo correto, ele perseguia a igreja de Cristo. Até a hora que Cristo falou, para com isso que não é bem assim, vem cá, vamos conversar, porque você acha que está certo, mas não é esse o caminho. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo muito bem, muito correto e tudo, mas dentro do quê? Dentro daquilo que a gente ouviu falar, aquilo que me ensinaram, aquilo que é a tradição. E pode ser que a gente esteja muito enganado. Verso 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando Deus chamou Paulo, quando ele teve o encontro ali para que a missão dele fosse revelada, ele não correu atrás de ninguém, de palavra nenhuma, e tudo foi o Senhor que falou ao seu coração. Então, mais vale a gente se esconder no nosso Mateus 6,6, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, e o nosso Pai que nos vê em secreto nos responde no secreto. Mais vale isso do que correr atrás de palavras daqueles que têm grande influência ou grande visibilidade, porque não são esses que vão nos revelar o Pai. É o Pai que nos vê em secreto que vai nos revelar, que vai se revelar a nós. E nem sempre a gente vai entrar no nosso quarto hoje e amanhã a resposta vem. Verso 18. Depois de 3 anos eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro, pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Mesmo durante todo esse tempo que ele percorreu, pregando, ensinando, ele não era conhecido pelo que ele fazia. Mas ainda assim, ele mantinha-se dentro do seu propósito. Não era conhecido por igreja nenhuma, em lugar nenhum, mas ele guardava aquilo que ele recebeu porque ele sabia que este era o seu propósito. E em todo o tempo, glorificando aquele o quem ele tinha enviado. A todo o tempo, dando glórias ao Senhor. Depois de um tempo, tendo vindo a conhecer os apóstolos, depois de ter recebido primeiro a mensagem, ele foi procurar comunhão com aqueles a quem o Senhor os enviava. Ele não foi procurar influência, ele não foi procurar um bom lugar para que ele pudesse pregar o evangelho da maneira com o que ele achava correto. Primeiro ele recebeu e por obediência colocou em prática. E veja a diferença aqui, um pequeno parênteses no verso 23, daqueles que realmente estavam em Cristo e aqueles que talvez nos dias de hoje se dizem estar em Cristo. Aqueles que compreendem o propósito do Senhor pela vida de quem quer que seja, né? Ele não era pessoalmente conhecido, mas apenas ouviam dizer a respeito dele, que aquele que uma hora perseguia a igreja, agora estava anunciando o evangelho. Então aqueles que estão no mesmo corpo, aqueles que estão no mesmo espírito, compreendiam o que tinha se passado com Paulo e davam glória a Deus pela vida dele. Então não vinha julgamento, não vinha crítica, não vinha apontamento, mas sabiam que o que ele estava fazendo era enviado pelo Senhor Jesus, enviado pelo Espírito. Então todos discerniam o mesmo Espírito.
E hoje, se alguém fala um pouquinho melhor do que eu, tem uma visibilidade melhor do que a minha, e talvez uma oratória melhor do que a minha, será que eu vou glorificar o Senhor porque ele está alcançando mais pessoas? Ou será que eu vou apontá-lo ou criticá-lo ou encontrar o defeito dele que não é tão bom quanto aquilo que eu falo? Irmãos, precisamos celebrar uns aos outros. Chorar com a dor do outro também. Enquanto não entra em conflito com a palavra do Senhor, enquanto não vai no sentido contrário do que aquilo que a palavra nos ensina, a gente não pode gratuitamente criar divisões dentro do corpo e ficar disputando uns com os outros. A gente leu aqui em alguns versos atrás também, alguns livros atrás, que o Senhor comissionou cada um para uma função diferente dentro do corpo, para a edificação do corpo. Então, por que raios a gente vai ficar procurando dividir esse corpo? Ah, não, ele está orando, mas ele ora errado, ele ora muito demorado, ele ora muito rápido, ou aquele ali está profetizando, está falando bobagem. Por que a gente não procura suportarmos uns aos outros em amor para fazer com que o corpo se desenvolva, cresça saudavelmente? Capítulo 2. Vamos ver o que se passa depois da aceitação de Paulo pelos apóstolos. 14 anos depois, não foi um dia nem dois, 14 anos depois eu subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Eu fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, e apesar de ser grego. Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então, quer dizer, durante mais de 14 anos, onde Paulo já havia perseverado no ministério em que tinha sido confiado a ele, ele sobe novamente a Jerusalém, leva com ele mais alguns, mas continua sempre pregando o mesmo evangelho. Ele não se adapta aonde ele passa. Pelo contrário, aonde ele passa, o povo precisa adaptar-se a este evangelho. E isso não mudou até os dias de hoje. A gente não pode levar o evangelho para dentro de uma igreja, ou para dentro de um grupo, ou para dentro de algum lugar onde passamos, e adaptar a palavra de Deus de acordo com o ambiente, com o público ao qual pregamos, para que a palavra seja aceita. É completamente o inverso. É o que fazia Paulo e é o que nós devemos hoje fazer e zelar por este evangelho. Não quer dizer que a gente vai obrigar com que ele seja aceito, porque esse não é o nosso papel. Essa não é a nossa função. A nossa função é apresentá-lo da maneira mais pura, simples e transparente possível, sem acrescentar um ponto, uma vírgula ou tirar o que quer que seja, para que ele seja bem visto ou bem aceito. Jesus não fez isso. Paulo não fez isso. Por que nós fazemos? Não podemos. Passe um dia, uma semana, um ano, 14 ou 2000. Não podemos adaptar isso. E é claro que havia naquela época e haverá até os dias de hoje e até a volta de Jesus os falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Havia naquela época e há nos dias de hoje. E não estou eu aqui para apontar quem quer que seja ou dizer aquele é bom, aquele não é, esse é falso ou esse não é. Estou dizendo que existem. Cabe a cada um de nós zelarmos pela palavra, e o que mais será feito através do Espírito de Deus.
através do discernimento do Senhor. A gente não vai brigar uns com os outros, mas também não vamos dar abertura para estes que, por tradições, por falta de ensino, falta de instrução na palavra de Deus, vai dizer assim, não, peraí, hoje você está pregando um evangelho assim, mas veja bem, a palavra diz isso, diz aquilo, diz aquele outro, para que a gente se adapte a tradições antigas e venha nos tornarmos novamente escravos do que uma religiosidade fez durante longos anos. Lembrando aqui para vocês que Jesus não veio fundar nenhuma religião quando ele chegou nessa terra. Ele não veio dizer, não, a partir de agora é isso, aquilo, aquele outro. Ele veio dizer assim, olha, toda aquela lei que havia lá atrás, até chegar aqui, criada pelo meu Pai, eu venho dizer que é possível cumpri-la. Eu venho dizer aqui que a partir deste momento não precisa ser cumprido tudo dessa forma, mas através da graça de Deus toda aquela lei está no nosso coração e nós não vamos transgredir nada daquilo, não vamos anular nada daquilo. Só que eu venho dizer para vocês aqui que é possível, mas vocês não estão mais sobre esta escravidão de lei, precisando cumprir isso, aquilo, aquele outro. Mas, por outro lado, a partir de agora, com a graça que eu vos dou, se amarmos a Deus de toda nossa alma, todo o nosso entendimento e nosso coração, e o nosso próximo como a nós mesmos, e guardarmos esses dois princípios, esses dois pontos da lei, todo o resto ele vai automaticamente se cumprir. Só que não estamos mais submetidos à escravidão de ter que cumprir linha por linha, letra por letra, para dizer, olha, eu estou cumprindo, então pela lei eu sou salvo. A gente vai ver no capítulo 2 aqui até o final, que não é esta lei que vai nos habilitar a nada. E ainda assim, existem aqueles que estão presos a isso e querem nos submeter novamente a esse jugo. Verso 6. Quanto aos que pareciam influentes, que eram aqueles que Paulo estava tentando pregar primeiro para eles, né? O que eram então não faz diferença para mim. Sendo influente, não sendo influente, tendo 1 milhão de seguidores, eu acredito que o Instagram bombava naquela época também, né? Não fazia diferença para Paulo. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Se já não acrescentaram desde aquela época, você imagina agora que a coisa está completamente deturpada, distorcida. A gente não pode fazer, não pode voltar os nossos olhos para aqueles que estão aí em muita evidência, porque não é isso que vai habilitá-los como homens e mulheres de Deus. Durante muito tempo eu tive uma grande resistência a respeito de vestimentas também. Assim como eu sei que tem igrejas muito tradicionais que se você não chegar lá na frente com um terno, com uma gravata, bem apresentado e tudo, você não pode nem subir no púlpito para fazer uma oração, quem dirá pregar ou fazer o que quer que seja. Eu respeito a tradição de cada um, eu sei que, claro que, né, quanto melhor apresentáveis estivermos, é mais bonito, né, visualmente, mas não é o terno, a gravata, a boa vestimenta que vai me habilitar diante de Deus. Não estou aqui condenando ninguém dizendo que está errado, não é isso. Só que eu não posso colocar a minha confiança nisso para dizer que é dessa forma que eu devo me apresentar diante de Deus. Porque existem muitos terninhos e gravatas que cobrem corações podres. Não estou generalizando, não são todos, por favor, tá? Mas existem muitos que encobrem corações completamente corrompidos. E aquele que muitas vezes vai lá humildemente subir no púlpito, pegar um microfone para pregar com um jeans, uma camiseta, a aparência não é das melhores, mas o coração é completamente aprovado diante de Deus. A palavra não me deixa mentir aqui, né? Davi é um grande exemplo disso. Feio que doía, o coitadinho. Pequenininho, não tinha postura nenhuma de guerreiro.
Era o coração dele que era aprovado por Deus. Né? Então, o verso 6 aqui que a gente leu nos traduz muito isso. Não eram aqueles de grande influência que iriam acrescentar alguma coisa a Paulo. Se não era naquela época, imagina nos dias de hoje. Né? Não é o fulaninho aí que é o melhor visto, até porque a gente já não sou só eu que acompanho as notícias, acredito, né? A gente vê que o pregador, o pastor, o fulano, então, quanto mais ele sobe em audiência, em visibilidade e tudo, pode esperar. Mas dia menos dia, o escândalo vem sobre o nome dele. A gente vê isso acontecer, né? Então não é a posição que vai determinar ali o quão de Deus ele é ou não. Verso 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Então, Paulo, como vimos aqui, que não era pessoalmente conhecido por muitas das igrejas, mas quando chega diante desses que pareciam influentes, mesmo eles reconhecem aquilo que estava sobre Paulo. Porque aquilo que o Espírito nos entrega, aquilo que o Senhor nos comissiona para fazer, a gente pode até tentar negar, a gente pode até tentar se esconder. Mas aquilo que o Senhor te chamou para fazer, enquanto você se dispõe em obediência, mais dia ou menos dia, ele vai te colocar naquela função para fazer, e aonde você passar, você não consegue esconder o Espírito de Deus, você não consegue esconder aquilo que está em você, aquilo que você foi chamado para fazer. Verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Opa, Pedro estava do lado de Jesus, que andou com ele. Atitude condenável. Imagina eu que 2000 e poucos anos depois estou aqui, um monte de defeito, longe de tudo. Imagina se eu também não vou ter alguma atitude condenável. Precisamos ter consciência de quem somos, irmãos. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E aí, Pedro, fazendo de conta que era um, que não era, quando chegam os amigos, opa, não estava junto com eles, não. Não faz parte da minha turminha, do meu grupo, não, vocês não me viram ali. Não sei se vocês entenderam esse contexto aqui. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Eu vou sair para almoçar com o pessoal do trabalho, ou final do dia da semana de sexta-feira, a gente vai sentar em algum lugar, e no trabalho é normal, a gente vai no barzinho, toma um negocinho e tudo, mas de repente tô ali na rua sentado e tal, daí passa um irmãozinho da igreja. Ah, a gente sai correndo da mesa e fala, não, você nem me viu aqui, eu passei aqui por acaso. Será que a gente é dois assim, como Pedro? Às vezes a gente tem atitudes assim, né? Eu estou usando um exemplo muito genérico, assim, muito longe da realidade, mas a gente tem exemplos assim,
tem atitudes assim. Mas ai daquele que chega perto de nós e fala assim, ei, que hipocrisia é essa? Pronto, o que a gente faz? A gente pega a correção e fala, nossa, pisei na bola. Meu irmão me perdoa, Senhor me perdoa, pisei na bola. Não, a gente não faz isso. Eu digo que a gente não faz porque eu sei que talvez erros passam por mim e eu sei qual é a minha reação e nós somos seres humanos e eu sei que vocês não vão poder negar muitas das coisas que estão sendo faladas aqui. Porque quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós identificamos os nossos erros. É vergonhoso às vezes falar, mas a gente identifica. Então quando um irmão olha para a palavra de Deus, olha para a nossa atitude e fala, ei, que hipocrisia é essa? O que a gente faz? A gente vira a cara, a gente fica brabo. A gente emburra na hora e fala, ei, o que é isso? Que julgamento é esse? Mas se a gente vem aqui para a palavra de Deus, isso bate forte na gente e a gente fala, meu Deus, realmente eu pisei na bola. E aí, a gente volta para o início do livro de Gálatas, no verso 6 do capítulo 1, que fala assim, ei, eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rápido isso, né? Por quê? Porque a gente vai atrás daquilo que massageia o nosso ego e não daquilo que corrige. E quando o evangelho de Jesus vem e nos corrige, a gente fala, nossa, não, é muito duro. Só que o fato de nos depararmos com uma situação dessa, como vimos aqui o exemplo de Pedro, e vem um Paulo na nossa vida, nos chama de hipócrita, a gente não entende isso como a correção do evangelho. A gente logo se arma, vira a cara e fala, não, que é isso? Está me faltando com respeito. Ao passo que a gente deveria entender uma situação dessa como uma correção em amor por aquele que está corrigindo na palavra do Senhor. Eu digo para vocês que se vier uma correção dessa dizendo assim, ei, que hipocrisia é essa? Porque eu acho que você está errado, porque eu estou vendo que você está fazendo errado, eu posso até entender que a gente se ofenda pela falta de respeito. Mas quando a correção vem partindo da palavra do Senhor, será que a gente vai orar assim, nossa Deus, que falta de respeito que o Senhor fez comigo hoje? Não, a gente não ora assim. Mas para com os nossos irmãos a gente faz. E é este evangelho que a gente apresenta. É este evangelho que a gente aprende e é deste evangelho que deveríamos nos alimentar dia após dia. Ah, mas vai chamar de hipócrita, vai chamar disso, daquilo, daquele outro. Talvez a gente seja. E talvez a gente precise nos consertar dia após dia. Porque é isso que o evangelho faz conosco. Ele nos corrige. Ele mata a nossa carne, ele mata a nossa dupla atitude incoerente, assim como fez aqui com Pedro. Verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Traduzindo este contexto e voltando para a atitude de Pedro, está querendo dizer assim, olha, Pedro, na liberdade que Jesus te deu, não tem problema nenhum você estar sentado na mesa com os seus colegas de trabalho depois do horário de trabalho. Porque não é para dizer assim, não, eu não me misturo, então eu sou santo. Não, é justamente para dizer, eu sou santo a ponto de me misturar e não me deixar levar pelo que eles estão fazendo. A ponto de ser luz aonde eu passo.
A lei vai dizer para você, ei, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele outro. A graça do Senhor Jesus Cristo, pelos ensinamentos de Paulo, vai dizer assim, ei, você pode, tudo me é permitido, mas presta atenção, que nem tudo é lícito. Não é por isso que você vai fazer qualquer coisa da sua vida achando que é brincadeira, é oba-oba. Dê primeiro um bom testemunho. É isso que o texto está querendo dizer aqui para Pedro também. Dizendo assim, ei, você não precisa se esconder atrás dessa lei para dizer que você é melhor do que os outros. Porque não é pelo cumprimento de todos os quesitos da lei que você vai ser justificado. Não é porque você diz que você fez isso, você fez aquilo. Olha, eu cumpri a cartilha toda. Ok, mas teu coração não está nisso. Você só está fazendo por obrigação. Só está fazendo por religiosidade. Não serve de nada. Não serve de coisa nenhuma. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Ah, olha, falou mal de um, falou mal de outro, fez isso, fez aquilo. Não, mas a lei ele cumpria à risca. Não vai ser justificado. Vamos caminhar para o final. Verso 17. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que eu sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, se era só cumprir tudo aquilo que estava determinado na lei e estava tudo bem, estava todo mundo salvo, estava tudo certo, por que veio então Cristo fazer o sacrifício que ele fez? Não tinha necessidade. Se ele veio para cumprir toda a lei, se entregar, se fazer maldição no nosso lugar para nos comprar do pecado, temos que, no mínimo, ser gratos pelo sacrifício que ele fez e ter a fé neste sacrifício. E desta forma estamos livres do peso da lei sobre nós. Amém? Que não nos tornemos novamente escravos desta lei, escravos do pecado, e não submetamos novamente Jesus ao sacrifício da cruz. Porque a cada vez que esquecemos disso, é como se falássemos para ele, ei, vai lá e faz de novo porque eu fiz errado aqui. O senhor precisa me comprar de novo. O senhor precisa pagar de novo o preço. Que possamos trazer isso à memória a cada vez que pecamos com consciência. Tem muita coisa que sai, tem muita coisa que acontece, eu sei. Somos humanos, erramos, somos pecadores, precisamos da graça todos os dias. Só que não podemos negar que tem muita coisa que a gente tem consciência. E a gente tem uma certa dificuldade em abandonar aquilo que a gente tem consciência. Que esse texto possa nos trazer um ensinamento durante a semana. Peço a vocês novamente, releitura capítulo 1 e 2, porque é muito contexto, é muito complexo e a gente precisa do discernimento do Espírito para que a gente possa interpretar, entender e aplicar essa palavra nos nossos corações dia após dia. Amém? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um, pela paciência de cada um. Eu oro para que o Senhor esteja ministrando os seus corações. Eu oro para que essa palavra venha cair numa terra fértil dos seus corações e possa vir a dar frutos dia após dia. E que dessa forma o Senhor traga o entendimento e o discernimento
a cada um de vocês. Não nos deixando levar por aqueles que talvez não têm conhecimento e se apegam às tradições, não nos deixando levar pelas astúcias do inimigo que podem facilmente nos desviar do entendimento da palavra de Deus. Então, que em nome de Jesus, esse texto seja mais um aprendizado em mais uma semana. Deus os abençoe grandemente e, como ainda temos alguns minutos, como de costume, uma oração, um testemunho, algo pertinente à aula de hoje. Sejam livres para interagirmos uns com os outros e edificarmos o corpo de Cristo. Em nome de Jesus.